Olá, o Multiplix Notícias A Semana está começando. Aqui você revê as principais reportagens dos últimos dias. A Clínica Psiquiátrica Santa Lúcia, em Nova Friburgo, deve fechar as portas em até 2 anos. A entidade está sob intervenção da Prefeitura. E o processo de desinstitucionalização dos internos já está em andamento. Entenda o caso na reportagem. A Clínica de Repouso Psiquiátrico Santa Lúcia existe há mais de 60 anos em Nova Friburgo, na região serrana do Rio, mas está com dias contados. A história polêmica vem desde abril deste ano, quando o Ministério Público Estadual recomendou à Prefeitura uma intervenção na clínica para concluir o processo de desinstitucionalização dos pacientes. De acordo com o MP, a clínica vive um estado violador de direitos das pessoas internadas e que a omissão do Executivo Municipal poderia ser considerada responsabilidade civil e criminal. Em maio, a Prefeitura aceitou essa recomendação, não renovou o contrato com a clínica e anunciou a intervenção. Mas a Câmara de Vereadores da cidade votou pela anulação do decreto. Entretanto, em junho, a Justiça tornou novamente válida a intervenção. Atualmente, o processo segue para que a desinstitucionalização dos internos aconteça. Hoje já existe uma equipe de técnica, uma comissão de apoio técnico da saúde mental dentro da Clínica Santa Lúcia, fazendo todo esse levantamento, toda essa parte técnica, gerenciando essa parte técnica juntamente com os profissionais que lá estão. Então, justamente para promover a desinstitucionalização daqueles pacientes que hoje já podem estar saindo. E só para que você entenda melhor, as estratégias de desinstitucionalização são iniciativas que têm como objetivo garantir às pessoas com transtorno mental em situação de internação de longa permanência o cuidado integral, a promoção de autonomia, o exercício da cidadania e a progressiva inclusão social. Isso tudo fora de um manicômio. Muitas vezes, o agravamento do quadro psiquiátrico, os pacientes institucionalizados geralmente têm condições mais graves, que muito se crê hoje em dia que foram agravados justamente pela longa institucionalização sem uma abordagem clínica voltada para a ressocialização. Então, assim, o movimento de desinstitucionalização é um movimento muito importante para retomar a qualidade de vida das pessoas e desfazer um mal muito grande que foi feito no passado com as pessoas que sofriam de transtornos mentais. E uma questão que precisa mesmo ser resolvida, já que em Nova Friburgo a procura por ajuda quando o assunto é saúde mental só cresce. De acordo com a Prefeitura, nos postos de saúde da cidade, existe uma fila de mais de 500 pessoas esperando por uma consulta psicológica e uma de mais de 600 esperando por uma consulta psiquiátrica. Uma demanda reprimida desde 2018. A nossa grande missão, na verdade, é estruturarmos para que possamos ter o atendimento, garantir o atendimento das pessoas que estão nessa fila. E não só as que estão nessa fila, mas as que vão entrar. Como que temos feito isso? Ampliando a rede, ampliando na rede os profissionais de médicos psiquiatras. Então, nós triplicamos. Nós tínhamos apenas um psiquiatra na rede toda. Hoje nós temos nas 3 principais unidades básicas de saúde, em Olaria, no Centro e em Conselheiro, nós temos psiquiatras, o que dá mais fluidez. Atualmente, a Santa Lúcia atende cerca de 140 pacientes, mas nem todos vão permanecer em Nova Friburgo depois do processo. Ficarão apenas os friburguenses, que são em média 55 internos. Os demais voltarão para as suas cidades de origem. Os que ficarem, aos poucos, vão sendo reintegrados às famílias. Em 2001, o tratamento manicomial ele foi extinto. Justamente para que a gente possa estar tratando dessas pessoas, mas em liberdade. Então, como que a gente trata dessas pessoas? Com o apoio do CAPS, com o apoio dos ambulatórios, com o apoio dos leitos de saúde mental do hospital, que foram retomados agora. Então, fazendo toda essa estruturação na rede, que estamos fazendo, pegamos a rede muito desestruturada, muito desestabilizada, estamos estruturando toda a rede e fortalecendo ela para que possamos dar suporte, tanto a esses 55 friburguenses que estão lá dentro, tanto também para novos casos que precisariam ir para Santa Lúcia e hoje serão atendidos em liberdade. E aqueles que por qualquer motivo não consigam se reintegrar aos lares irão para uma residência terapêutica. São casas
mas que tem uma assistência dentro da própria casa, né? A pessoa vai ter profissionais ali de saúde, cuidadores e tal, que vão visitar, alguns vão ficar ali 24 horas, dependendo da gravidade dos moradores, e vão, através dessa moradia assistida, vão retomar a sua vida em sociedade, essas casas se localizam nas cidades normais, elas não ficam dentro de hospitais. Durante a desinstitucionalização, quem assume a clínica é a prefeitura. E a previsão para que todo o processo seja concluído é de, em média, 2 anos. O espaço continua sendo particular e aí, após o término dessa intervenção, ou seja, após a desinstitucionalização daqueles pacientes, as chaves da clínica são devolvidas para o proprietário para que eles possam tocar aquele espaço da forma que julgarem melhor, né? Procurada pela nossa equipe de reportagem, a Clínica Santa Lúcia informou que reuniões estão sendo realizadas para lidar com o caso de cada paciente. Nós vamos continuar acompanhando o caso da Clínica Santa Lúcia. Em Nova Friburgo, existem órgãos públicos focados no atendimento às mulheres vítimas de violência, como a Delegacia da Mulher, o Centro de Referência, entre outros. Mas isso não significa que os casos estejam diminuindo, pelo contrário. Quem não conhece alguma mulher que sofra ou que já tenha sofrido violência? Conheço e já entrei no meio para defender. Não permiti, fiz a pessoa ir na delegacia para fazer a ocorrência. Mas chegando lá, ela desistiu por causa que a pessoa era pai do filho e é tipo assim, eu acho que nem era amor, né? Na verdade, aquilo nem era amor que ela vivia, né? Era uma doença. Mas quem pensa que a violência contra a mulher só se dá de forma física, com chutes, socos e tapas, se engana. Existem muitos outros tipos de violência que são pouco conhecidos, como a sexual, a patrimonial, a moral e a psicológica. E muitas das vezes as próprias mulheres, as vítimas, não conseguem perceber que correm perigo. Porque às vezes o abusador, ele dá o tapa, dá o chute, mas depois vem com uma recompensa. Então ela fala, isso é normal. Ele me bate, ele me agride, ele me estupra, isso é normal, é de qualquer relacionamento. Porque depois ele vai ser carinhoso, ele vai te dar uma coisa que você queira, vai te comprar, né, vamos dizer assim. Segundo dados da Delegacia de Atendimento à Mulher, a DEAN, somente em Nova Friburgo, na região serrana do Rio, foram registradas 787 ocorrências de violência contra a mulher em 2021, até o dia 10 de setembro. Já o Anuário Brasileiro de Segurança Pública aponta que 1.350 mulheres foram vítimas de feminicídio em 2020. Desse total, 81,5% foram vítimas de companheiros ou ex-companheiros, uma realidade próxima de muita gente. Ainda na cidade serrana, o caso mais recente foi de uma mulher de 33 anos, grávida de 6 meses, que foi morta a tiros pelo marido. O homem também tirou a vida da sogra e do sogro. Uma das instituições que apoiam e buscam políticas públicas para as mulheres é o Conselho Municipal de Direitos da Mulher de Nova Friburgo. A gente tem um papel muito importante enquanto conselho, que é lutar por essas políticas públicas para as mulheres e também para a sua efetivação na prática. Ou seja, fortalecer esses equipamentos que já existem, fazer com que a gente tenha um trabalho de rede mais importante, mais íntegro e também propor serviços complementares, né, e multidisciplinares para que aquela mulher consiga romper com o ciclo da violência. Outra instituição destinada para as mulheres no município é o CREM, Centro de Referência Especializado da Mulher. E por lá os números também assustam. Por mês são realizados 50 acompanhamentos e 12 novos atendimentos às vítimas de violência. Nós realizamos atendimento aqui através da nossa equipe técnica, que é altamente capacitada, com uma psicóloga, uma assistente social e uma advogada. O CREM está de portas abertas para a comunidade, para todas as mulheres que sofrem violência, todo tipo de violência. Nós temos uma equipe altamente capacitada para receber essas mulheres. A Rosângela e a Gabriela também oferecem ajuda através de um grupo de apoio que se reúne durante a semana. Tem ajudado. Nós vamos para o 3º encontro e ninguém faltou, ninguém falta. Elas já viraram tipo assim, acolhedoras das outras.
Mas independentemente das inúmeras instituições e pessoas dispostas a ajudar e a acolher, as mulheres ainda sofrem caladas, têm medo, são ameaçadas, priorizam os filhos. A última pesquisa, realizada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, diz que 5,5% das mulheres que sofreram algum tipo de assédio nos últimos 12 meses ligaram para o 190. 8% procuraram uma delegacia comum. 10,3% procuraram uma delegacia da mulher e 15% procuraram ajuda da família, mas 52%, a grande maioria, não fez nada. E não adianta querer fugir ou fingir que nada acontece. Todo mundo tem um papel muito importante nessa história. E em briga de marido e mulher, a gente mete a colher sim. Que muita gente tem esse problema dentro de casa e não tem coragem de denunciar, e não tem coragem de sair. Então, eu acho que as mulheres têm que começar a se unir mais nesse sentido, entendeu? Sei lá, criar grupos, entendeu? Procurar os vizinhos, saber o que está acontecendo na sua vizinhança, no seu bairro, entendeu? Procurar se posicionar mais. Hoje está acontecendo com elas, amanhã pode acontecer com a filha sua, com um parente seu, porque é o que a gente está ouvindo hoje em dia, né? Antes estava tudo longe de você, agora não, as coisas acontecem do seu lado, quando você menos espera. Lembrando que as denúncias de violência contra a mulher podem ser feitas através do número 190 ou pela Central de Atendimento à Mulher, no 180. O restaurante popular em Nova Friburgo oferece refeições nutricionalmente adequadas, com preços acessíveis à população de baixa renda e servidores da prefeitura. Com a pandemia, o espaço apostou na retirada no balcão e a procura aumentou. Confira. Apenas R$ 3,00. Esse é o preço que se paga para almoçar no restaurante popular da Prefeitura de Nova Friburgo. O local foi inaugurado em 2002 e funciona de segunda a sexta-feira. Além de atender os servidores municipais, também recebe a população em geral. O restaurante é uma peça fundamental na conjuntura do Brasil, né? Que tem uma população de baixa renda ainda muito ampla. E através do trabalho no restaurante a gente pode oferecer uma alimentação de qualidade a um preço muito acessível para todos que procurem. Mas isso não fica restrito a uma população de baixa renda, né? É uma alimentação que abastece todos os níveis sociais. O básico não pode faltar, como o arroz e o feijão, mas o cardápio é bem variado e nutritivo. Eles gostam muito de feijoada, a dobradinha, tem um peixe com batata, a carne seca com abóbora. Eu estou para te dizer que quase todos os pratos são muito bem aceitos, porque não sobra. E existe todo um planejamento para que não falte nada. A comida é preparada diariamente e o trabalho começa bem cedo. A gente pega às 6h30 da manhã, vão adiantando, a gente tenta fazer tudo no dia, para ficar tudo fresquinho, feijão é cozido no dia. Assim, às vezes, quando é um legume, que é assim, uma cenoura, uma coisa que a gente tenta adiantar de um dia para o outro. Mas no restante a gente tenta fazer tudo no dia, para ser bem fresquinho. Mesmo com a pandemia, as refeições não deixaram de ser servidas. Antes, esse aqui era o local de almoço das pessoas que vinham aqui diariamente. Mas agora as refeições são servidas em quentinhas. Durante o período de pandemia nós tivemos que fechar o acesso ao interior do restaurante. Então, focamos muito no serviço de quentinhas. Isso até aumentou a saída de alimentos do refeitório, uma média agora de uns 400, 450 quentinhas servidas diariamente. E quem frequenta o restaurante popular aprova. Eu, se eu pudesse, eu viria aqui todos os dias para comer, porque o preço também é ótimo, né? E a comida muito bem feita, entendeu? Eu não tenho que reclamar não, só tenho que elogiar. Desde o começo eu gosto da comida muito daqui, bem caprichada, entendeu? A equipe é nota 10, entendeu? Eu gosto de comer muito aqui. As criptomoedas estão em alta e com elas promessas de prosperidade financeira, mas também alguns riscos. Na reportagem a seguir, saiba mais sobre como o mercado das moedas virtuais funciona e os cuidados que devem ser tomados para não cair em cilada na hora de investir. Ganância, dinheiro fácil e rápido.
Esse é o motivo que leva muita gente a investir em empresas que prometem rendimentos fixos de 10%, 15% e até 20% ao mês, mas que, de acordo com esse consultor financeiro, não passa de conto de fadas. Essas empresas estão falando de uma rentabilidade altíssima e elas sempre acompanham a justificativa dessa rentabilidade alta a pouco risco. Isso não existe. Toda a rentabilidade está atrelada a risco. Quanto maior é a rentabilidade, maior é o risco. Muitas das vezes, as tão faladas pirâmides financeiras se apropriam das criptomoedas, que são um meio de troca digital que se utiliza da criptografia como forma de garantir a segurança do usuário para aplicar os famosos golpes. A criptomoeda serve só de carapuça, né? Ela é uma máscara para que investimentos fraudulentos surjam. E aí, dentro dos investimentos fraudulentos, tem os mais comuns, que são as pirâmides, né? Os crimes contra a economia popular, onde essas instituições fraudulentas dizem ser operadoras desses ativos, mas que, no final das contas, elas estão só fazendo um trabalho de estruturação de fluxo de caixa para pagar novos entrantes e esse dinheiro ir servindo para a manutenção do esquema. O último caso de grande repercussão de pirâmides financeiras aconteceu em agosto, quando a Polícia Federal desarticulou uma suposta organização criminosa com sede na região dos Lagos do Rio, responsável justamente por fraudes bilionárias envolvendo criptomoedas. De acordo com esse advogado, a maioria das pessoas que caem nesse tipo de golpe fica a ver navios em vez do dinheiro na conta de novo. Se você caiu num golpe, se você buscou o seu dinheiro, você não encontra mais a empresa, não encontra mais os sócios, você vai ter que fazer um boletim de ocorrência por estelionato na delegacia de polícia e, posteriormente, uma ação civil de ressarcimento por dano, por qualquer tipo de situação que seja civilmente aplicável. O difícil é você reaver isso, porque essas empresas ou os seus sócios não têm patrimônio para que seja sequestrado pela justiça e que ele possa pagar a indenização. O problema não está nas criptomoedas, e sim nas empresas que se utilizam delas para o golpe. Inclusive, muita gente investe nesse tipo de troca digital, como é o caso do Gabriel, que garante que apostar no dinheiro virtual foi uma das melhores escolhas que já fez. Em relação ao Bitcoin, quando você entende o que está por trás, o seu propósito, a sua criação, você vê que aquilo é algo extremamente inovador, que pode mudar o rumo da humanidade, entendeu? E então o risco que eu vejo é simplesmente analisar aquilo e ver se para você faz sentido ter aquilo como uma forma de investimento, né? E para mim faz todo sentido. Para mim é arriscado não ter. Mas, como nem tudo são flores, é claro que existem riscos. O consultor financeiro nos contou que a volatilidade desse tipo de moeda é grande e que, assim como se pode ganhar dinheiro, se pode perder, e muito. Esta semana, o Bitcoin, que é a criptomoeda mais negociada do planeta, chegou a custar pouco mais de R$230 mil. Na semana que vem, o preço já pode ser outro. Em maio, por exemplo, esse valor girava em torno de R$300 mil. Mas isso não significa que o investidor precise de todo esse dinheiro para entrar no mercado. É possível comprar apenas frações do Bitcoin. Para simplificar, é como se a criptomoeda fosse ouro digital. Eles são fracionados a 10/8 de Bitcoin, que é o que se chama de o Satoshi, né? Um Satoshi é 0,00008 casas decimais. É a fração que se alcança hoje de Bitcoin, que o próprio código permite também que isso seja até ampliado, né? Seja mais fracionado ainda. O importante mesmo é sempre ficar atento, utilizar o bom senso e buscar informações sobre os investimentos que deseja fazer. Então, vale anotar as dicas do consultor financeiro e do advogado. É algo a ser estudado com bastante cautela. Investimentos não são feitos para apenas especulação. Que benefícios isso traz? Que tipo de riqueza isso gera? Será que vale a pena eu alocar meus investimentos nisso com potencial de rentabilidade? Aí é uma pergunta que o investidor deve fazer a si mesmo. Se você não conhece, e muitas dessas pessoas que estão entrando nesse tipo de situação não conhecem criptomoeda, ações em bolsa de valores, então não faça esse tipo de operação. De qualquer forma, a desconfiança é sempre válida, né? É sempre importante.
O Hotel Sesc Alpina, em Teresópolis, é conhecido pela arquitetura, bom atendimento, mas também por outras qualidades que renderam 2 selos importantes ao estabelecimento em 2021. Na matéria de Bianca Chabudé e o Arley Freiman, conheça mais sobre esse destino e sobre o turismo em Teresópolis. Teresópolis é um dos destinos mais procurados do estado do Rio de Janeiro. E desde que os hotéis puderam retomar as atividades, a cidade tem recebido muitos visitantes. Estamos com as nossas taxas de ocupação nos hotéis bem interessantes, tá? Então a cidade deu uma boa retomada. Temos inclusive o problema bom de chegar final de semana e não ter hospedagem disponível. Um hotel que se destaca é o Sesc Alpina. Além da arquitetura típica do estilo europeu, o preço mais acessível conquista e muito os visitantes. Estou acostumada a viajar e tudo. E eu pensei em um hotel do Sesc, vai ter um padrão assim médio, mas não. Um padrão igual a qualquer hotel internacional de 4 estrelas. Principalmente o atendimento humano. Eu acho que isso é primordial em um hotel. A experiência aqui é ótima. Viemos o ano todo, o ano passado, e esse ano, até final do ano, temos reserva. Este ano o hotel foi premiado com o selo Traveler's Choice, antigamente chamado de Certificado de Excelência. Para conquistá-lo é preciso manter uma alta pontuação na avaliação do público no TripAdvisor, o que apenas 1 em cada 10 hotéis do mundo consegue. Não adianta ter uma mesa bacana e uma cadeira confortável em um hotel bonito só. Né? O serviço, o atendimento, o calor humano, ele é importantíssimo. Nós temos caminhada diariamente com a equipe de recreadores, nós temos recreação externa, nós temos oficinas de pipa, oficinas de cachecol, ou seja, são mais de 10 atividades diárias de recreação para os nossos clientes. Além disso, a unidade ganhou o selo Turismo Responsável, emitido pelo Ministério do Turismo, pelas medidas adotadas por conta da pandemia. Criamos o nosso protocolo Sesc, que foi um mix de todos os protocolos. Essa criação ela foi feita multidisciplinar, né? A gente pegou pessoas, funcionários de cada área distintas dos hotéis e fomos desenhando os protocolos em cima dos oficiais. E nós criamos, inclusive, um pouquinho mais, né? A gente foi um pouco mais assertivo nessa questão, a gente foi mais rigoroso. Então, acho que isso foi um diferencial que nos ajudou a ganhar o selo de hotel seguro. Para o município, ter hotéis premiados é fundamental para o desenvolvimento do turismo. Quando a gente fala do município Teresópolis, quando a gente pensa em destino turístico, todos os destinos turísticos, todos os municípios que existem no Brasil, no exterior, são concorrentes conosco, né? Então, quanto mais nós tenhamos empreendimentos turísticos, infraestrutura turística, com certificações, né, isso aumenta a nossa competitividade nesse mercado. E todo o reconhecimento e cuidados tomados pelo hotel tem refletido na procura e recomendação do Sesc Alpina. A nossa procura foi excelente. A minha média de ocupação do mês passou os 80% dos quartos que eu tinha disponíveis. Multiplix Notícias a semana termina aqui. Não se esqueça de entrar no nosso portal e acessar as matérias sobre as regiões serrana e dos lagos do Rio. Um ótimo fim de semana para você e até segunda!